Olá, sou o professor Modestino e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o nascimento da filosofia e filósofos pré-socráticos. A primeira reflexão é a passagem que houve do mito ao logos. Nós já tratamos aqui sobre o mito e é importante nós percebermos o que foi chamado como milagre grego. Tem um lugar específico, é chamado de agorá, essa praça pública onde se reuniam para decidir os caminhos da cidade. E ali nós temos uma série de elementos que vão se somar para o surgimento da filosofia, como o surgimento da vida urbana, e ao se integrarem não mais como tribos, mas num espaço público para discutir como deveria ser a cidade, e essa discussão sairia uma lei escrita, é outro elemento fundamental, o uso da moeda, o uso de um calendário já não mais baseado em dinastias, mas baseado no movimento dos astros. São elementos que vão favorecer o surgimento da filosofia. A passagem do mito ao logos. Logos, essa palavrinha grega tão importante para a gente, significa discurso racional, discurso inteligível, discurso com causalidade, com causa e efeito, né? Nós vamos ver diversos outros palavras com o sufixo logia, que vem exatamente dessa palavra logos. Nós vamos perceber que o primeiro a fazer essa experiência de passagem, período chamado de cosmológico, nós vamos já em breve ver quais, estavam buscando o arqué. O que é o arqué? Ou seja, é o princípio de todas as coisas. Esses primeiros pensadores são chamados de filósofos da physis, porque buscavam um princípio físico que fosse origem de todas as coisas. Esse princípio físico deveria dar uma explicação, não mais como foi na mitologia, a cosmogonia, onde as coisas eram explicadas através do nascimento dos deuses, mas pela cosmologia, ou seja, um princípio racional que desse explicação a toda a realidade física à nossa volta. Tales de Mileto disse que o princípio de todas as coisas era a água. Então, da água é que ia surgir toda a matéria, todo o restante da realidade física à nossa volta. Mas é interessante perceber que esse modo de pensar cabia, não era um modo acabado, porque cabia a discussão, ou seja, cabia a interpelação, a argumentação. E foi logo o seu discípulo, Anaximandro, também da cidade de Mileto, que vai dizer o seguinte: não é a água, mas é sim um princípio, e este princípio é uma realidade indefinida e que ele chamou de apeiron. Apeiron é exatamente um indefinido. E, posteriormente, foram vindo outros filósofos, como Anaxímenes, também discípulo de Anaximandro, que contra-argumentou e foi demonstrando que o princípio de todas as coisas seria o ar. E do ar seria o indefinido, e do indefinido a água, e assim sucessivamente a sua argumentação. Nós vamos ter esse grande pensador, nós já falamos dele, que inclusive deu o nome a esse saber de filosofia, que foi o Pitágoras, que disse que o princípio de todas as coisas era o número. Teremos dois em especial que vão dizer ideias muito opostas. Um foi Heráclito, da cidade de Éfeso, que disse que o princípio de todas as coisas era a mudança.
em que o universo estava em constante mudança e que o melhor representava a mudança era o fogo. Uma frase muito citada de Heráclito é que você seria incapaz de entrar no mesmo rio 2 vezes, porque na segunda vez o rio já seria outro e você já seria uma outra pessoa também. Nesse mesmo período, nós vamos ter um filósofo chamado Parmênides, da cidade de Eleia. Essa cidade vai produzir também outros filósofos e o pensamento mais acabado de Parmênides vai dizer que o princípio de todas as coisas é o pensamento e a não mudança. Preste bastante atenção que aqui nós temos 2 filósofos dizendo coisas paradoxais, ou seja, dizendo exatamente o inverso. Se um está dizendo que o princípio era a mudança, Heráclito, o outro está dizendo que se nós podemos pensar e conhecer o mundo ao nosso redor, é porque esse mundo ao nosso redor não pode haver mudança. Nós vamos ver que esse problema vai continuar depois na filosofia, vai continuar tendo uma série de outras soluções e que será um problema interessantíssimo para a nossa reflexão futura. Teremos outros filósofos nesse período pré-socrático, mas como Anaxágoras, que vai dizer que o princípio de todas as coisas são 4 elementos: o fogo, a água, o ar e a terra. Vamos ter um outro que deu uma contribuição gigantesca. Até hoje, nós, quando estudamos química, relembramos dele, porque ele disse que o princípio de todas as coisas era uma realidade que não havia divisão. Eram pequenas partículas, que ele chamou de átomo. Toda a realidade à nossa volta é sim formada de átomos. Muito importante. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, deixe o seu like, comente, inscreva-se no canal. É importante para a gente continuar fazendo essa reflexão e se aprimorando neste saber. Muito obrigado a você e até a próxima.